Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja derramada sobre sua vida hoje e para todo sempre. Que essa noite seja mais uma noite memorável, onde nós compartilharemos da palavra de Deus. Quem ainda não me conhece, meu nome é Renan Doete, sou apenas mais um mensageiro da palavra. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de ativar o sino de notificações, de deixar o seu comentário sobre o assunto abordado ou um pedido de oração. E não deixe de compartilhar esse vídeo e fazer com que o evangelho se propague ainda mais a toda criatura. Amém? Queridos irmãos, hoje estamos diante de um texto. Então, você que está com a sua Bíblia, me acompanha, por favor. Vou orar por vocês e com vocês ao final desse vídeo. Então vamos para dentro da palavra que hoje se encontra em João, capítulo de número 4, versículo de número 23, que diz assim: mas a hora vem, algumas versões vão dizer a hora é chegada, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs? Que essa noite nós possamos introduzir esse assunto em nossas vidas, no que tange a uma historicidade, uma parte da história que Jesus encontra uma mulher de Samaria e tem ali um encontro com ela, tem um momento em que troca algumas palavras com ela. É um diálogo extremamente importante, é um diálogo extremamente interessante, porque essa mulher está à beira de uma fonte chamada Fonte de Jacó, onde ela veio retirar água. E Jesus aparece para ela dizendo: dai-me de beber. Só que ela responde imediatamente: como que um judeu pode pedir água, já que o judeu não se comunica com o samaritano? E aqui é uma parte da história que futuramente nós vamos abrir um parêntese para você entender o porquê que ela disse isso, o porquê que os judeus não se dão com os samaritanos. Aí tem uma parte da história que acontece lá atrás, que é interessante a gente falar, mas mais para frente a gente fala sobre isso. E Jesus de prontidão responde para ela: olha, se tu conheceres o dom de Deus, isso está no versículo 10, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria a água da vida. Aí ela fala para ele: mas, Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, porque o poço é fundo. Pois tem água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos? E Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a fonte que eu lhe der, e fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. O legal desse diálogo que nós estamos lendo aqui, diante desse texto no capítulo 4 de João, é que a todo tempo, no começo já de Jesus vir falar com a mulher samaritana, já mostra que esse Cristo que nós servimos veio para quebrar um protocolo que o próprio homem impôs. Então Jesus, ele quebra protocolos que o homem impõe. Então aqui eu já libero uma palavra sobre a sua vida, porque eu não sei se alguém te rotulou de algo, ou disse que você nunca seria algo na sua vida, no meio da sua família, que você nunca alcançaria uma profissão, que você nunca conseguiria ter algo bom, que você nunca...
Quantas e quantas coisas pessoas tentam nos rotular, falar que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não somos. Só que o Cristo que você serve, esse Jesus que nos salvou, meu amigo, minha amiga, ele nos garante que ele é aquele que quebra o protocolo imposto por mão de homem. E numa próxima oportunidade eu vou vir aqui, quando a gente tiver um número maior de pessoas, eu vou fazer uma live contando um pouco do meu testemunho, do quanto eu fui rotulado por pessoas sobre o que eu poderia ser, sobre o que eu não seria, sobre isso, sobre aquilo, por membros da minha própria família. Eu não sei se o filme da tua vida é parecido um pouco com o meu. Se familiares te rotulam, a gente espera isso de qualquer pessoa, menos daquele que tem nosso sangue, aquelas que a gente ama. Então Jesus, ele quebra todo o protocolo, em nome de Jesus. Ele quebra todo o protocolo imposto por mão de homem. Eu não sei o que falaram a seu respeito. Eu não sei o que disseram a teu respeito. Eu não sei o que criaram a teu respeito. Mas em nome de Jesus, se foi algum protocolo, alguma rotulagem criada por homem, cai por terra essa noite, em nome de Jesus. Então esse diálogo de Jesus e essa mulher, ele é bem interessante porque aqui existem várias chaves para a nossa vida. Então quando você puder, pega a tua Bíblia aí, isso aqui, ó. Pega a tua Bíblia, tá vendo? E lê. Medita. Eu não posso te salvar. Eu não posso buscar por você, mas eu posso te ajudar. Eu posso pegar na tua mão, te conduzir de alguma forma para que a gente tenha mais entendimento da palavra. Então pega essa Bíblia aqui, ó, a espada, e lê. Se relaciona com a palavra de Deus. Porque esse texto, ele tem chaves que é um manual para a nossa vida. Olha o que essa mulher diz. Como é que você vai tirar água do poço? Essas perguntas que despertam em nós a possibilidade de adquirir sabedoria e conhecimento. Renan, como assim? Nós somos limitados. Essa mulher, ela era limitada no seu conhecimento porque ela não sabia que quem estava pedindo água a ela era a própria fonte de água. Então, quando ela pergunta, como é que você vai tirar a água? É a oportunidade de Jesus revelar quem ele é. Então, quando você lê um texto da Bíblia Sagrada, e aqui, não sei se você monta algum esboço, se você prega a palavra, não sei, pergunta para o texto. Mas por quê? Pergunta, porque nós somos limitados. E quando você pergunta sobre algo que você está lendo e não entendeu, é você falando para Deus assim, Senhor, eu quero entender isso aqui, me explica. E ele explica. Então, assim, quando ela pergunta para ele, ela mostra para mim e para você que nós somos seres limitados. E são essas limitações que fazem com que a mão de Deus se manifeste sobre a nossa vida, nos trazendo entendimento, nos trazendo conhecimento. Então Deus, ele é lindo na forma de trabalhar. Então toda vez que você for ler a Bíblia, você não entendeu alguma coisa, pergunta. Pergunta. Porque o ser humano, ele é limitado. O único ilimitado, infinito é o Senhor que nós servimos. Então esse texto, ele tem várias chaves para a minha e para a tua vida que você precisa ler. Então Jesus, ele tem esse diálogo com essa mulher e ele fala para ela, ó, essa água que você está tirando aí, se você beber ela agora, e qualquer um que beber ela, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna.
eu preparei algo para trazer para você essa noite. Mas o Espírito Santo é lindo e eu sou totalmente dependente dele. E quando Jesus fala assim para mim e para você, que a água que ele der jamais terá sede de novo, ele está dizendo para mim e para você, eu não sei quantas águas ou quantos tipos de águas, de quais fontes você já buscou. Não sei. Eu sei das fontes que eu buscava quando eu estava no mundo. E você? Só que essa fonte aí você tem sede de novo. Agora, a água que ele te der, você jamais terá sede. É por isso que eu falo para você que está aí do outro lado e para os amigos que caminham lado a lado comigo, eu falo, cara, desculpa até a forma de expressar, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas formas de falar. E eu falo assim, rapaz, eu não tenho mais saudade de nada que o mundo me ofereceu. E a minha carne, que é tangível, gosta. Se a carne não gostasse, o diabo não ofereceria. Amém? Só que aí entra aquela questão de que o cristão precisa abrir mão e dizer não. Então hoje, tudo que o Senhor derramou sobre mim e tudo que eu encontro em Deus é muito maior do que aquilo que o mundo me ofereceu um dia. E eu não sinto saudade de nada que o mundo me deu. Nada. E você também que está aí do outro lado, quando experimentar de fato da água que jorra para a vida eterna, nunca mais sentirá sede de nada que o mundo tenta te oferecer. Cachaça, cerveja, droga, balada, prostituição, nada disso. Terá mais prazer em nada disso. Porque Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. E meu irmão, eu não sei como é que você está agora. Não sei que horas que você está ouvindo esse áudio, esse vídeo. Não sei se você está vendo antes de dormir. Não sei se você está assistindo agora, voltando do trabalho. Mas eu queria declarar algo sobre a sua vida. E quando de fato você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, nada que o mundo tente te oferecer vai ser melhor do que aquilo que Deus tem para a tua vida. Então feche seus olhos no lugar onde você está. Vamos orar. Santo Deus, amado e querido Pai, diante agora, Senhor, do meu amigo e da minha amiga, do meu irmão e da minha irmã, Pai, eu quero orar a Ti, porque, Senhor, quantas vezes o mundo já tentou lhes oferecer aquilo que não presta, aquilo que só traz alegria momentânea, aquilo, Senhor, que só serve para inflar o ego. Quantas e quantas vezes, Jesus, o mundo tentou lhe oferecer algo que, no final das contas, é para a morte, não para a vida. Então, Senhor, diante de Ti, Senhor, e para a glória do Teu nome eu peço que o Senhor comece a jorrar da fonte da água que há em Ti, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, e eles nunca mais tenham sede daquilo que o mundo lhe ofereceu um dia, e só bebam de uma única fonte. Essa fonte é você. Pai, em nome de Jesus, seus filhos tenham uma experiência ainda essa noite contigo. Que o Senhor venha dar uma noite de sono de paz e tranquilidade debaixo das suas potentes mãos. É isso que eu oro, Senhor, já te agradecendo, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado mais uma vez por terem estado até aqui. Que essa palavra te alcance. O poder de Deus e a graça dele se manifeste sobre a sua vida. Que no nome de Jesus
sua vida seja transformada. Se tá bom, tá melhor ainda. Agora, se não tiver tão bom, com certeza vai ficar muito melhor. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Amanhã estamos aqui novamente, às 5 horas da manhã. Alguns vídeos saem às 4h30 e o outro às 6 horas da tarde. Amém, meus amigos? Deus abençoe vocês. Obrigado. E não se esqueça, Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amo vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe.